Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está começando Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados às mídias e ao jornalismo, sempre com profissionais muito competentes e experientes. Hoje eu trouxe para bater um papo com a gente uma lenda do jornalismo baiano. Quando a gente fala em grandes reportagens feitas aqui na Bahia, aquelas que iam para o Jornal Nacional ou para o Globo Repórter, especialmente com temáticas voltadas para a natureza e meio ambiente, qual é o nome que vem à sua cabeça? Se você, como eu, tem o hábito de ver telejornal diariamente, eu tenho certeza de que pensou agora em Zé Raimundo. Não tem como esquecer aquelas reportagens sobre a Chapada, sobre o Rio São Francisco e tantas outras que mostravam a beleza da nossa Bahia para o Brasil e muitas vezes a beleza do Brasil também, e que eram feitas por esse grande jornalista. Zé Raimundo é daqueles que tem a profissão correndo na veia e que literalmente já trabalhou muito só por amor. Mais de 40 anos de profissão, ele já passou pela TV Itapuã, TV Aratu, Globo Nordeste e TV Bahia. Já recebeu diversos prêmios importantes pela sua atuação, como o Imprensa Embratel de reportagem, o Conservação Internacional de Biodiversidade e o Prêmio Vladimir Herzog, que é um dos mais importantes no jornalismo brasileiro. Zé Raimundo vai conversar com a gente hoje sobre grandes reportagens e contar algumas histórias de bastidor que a gente nem imaginava quando assistiu o resultado do seu trabalho na telinha. Seja bem-vindo, Zé Raimundo. Que bom ter você aqui hoje com a gente. Puxa vida, que honra, que apresentação. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu queria que você começasse do começo, né? Como é que você entrou no jornalismo? Como é que você decidiu que ia ser jornalista? Isabela, primeiro me cumprimentar, né? Prazer estar aqui com você, com os amigos, né, da TV Câmara. E dizer assim, eu sou péssimo entrevistado, para começar. Eu duvido. Eu gostaria mais de estar aí no seu lugar, mas tudo bem. Olha só, foi meio por acaso, né, a minha chegada à televisão. Eu já contei essa história algumas vezes, não me custa nada repetir que eu era apaixonado pelo rádio. E fiz um teste quando fui transferido pelo Banco do Estado da Bahia, o antigo Baneb, para Salvador. Eu trabalhava no interior, lá na minha cidade, Riachão do Jacuípe. E fui transferido para cá e eu já tinha uma incursão no rádio, né? Uma passagem por Feira de Santana, até mesmo no serviço de alto-falante da cidade, lá em Riachão, né? Onde eu também atuava como cronista esportivo do alto-falante. E aqui na Rádio Sociedade da Bahia, eu fiz um teste para noticiarista, né? E o diretor na época gostou do teste, eu fui aprovado, mas ele não tinha vaga. Nós estávamos vivendo aquele período de falência, né, da Rede Tupi, dos diários e emissoras associadas de Assis Chateaubriand. Como ele não tinha vaga, eu fiquei num cadastro de reserva. A gente falou assim, olha, fica passando aqui de vez em quando, porque de repente surge uma vaga e eu te encaixo. Eu trabalhava um turno no Baneb e o outro turno eu estava disponível, né, para trabalhar em outro lugar. E foi numa dessas minhas passagens lá pela Rádio Sociedade, pela redação da Rádio Sociedade, que do nada desceu o diretor de jornalismo da TV Itapuã, que era da mesma empresa, né, dos diários associados, o Milton Collen, foi o comentarista da Copa na Rede Tupi em 1970, quando o Brasil foi tri. Sim. E ele desceu, a redação da TV ficava no primeiro andar, ele desceu no térreo, que era a redação da Rádio Sociedade, meio aflito, né, porque ele não tinha repórter para fazer as reportagens daquele dia do jornal da TV Itapuã. E foi pedir socorro ao chefe do jornalismo da rádio, né, o Fernando Rocha. E Fernando falou assim, rapaz, eu também não tenho ninguém aqui. Tem esse rapaz aí que fez um teste aqui conosco, entendeu? Mas não é nosso funcionário, entendeu? Você estava lá só para ver se tinha vaga. Estava lá, fui dar uma piruada, como se fala. E aí ele perguntou, e aí, vai topar? Assim, o risco é seu, você que sabe, entendeu? Se quiser arriscar mesmo, se tiver coragem, quem sabe. E assim eu comecei, recebi uma pauta, primeira pauta que eu fiz na minha vida, eu nunca tinha visto uma câmera na minha frente. Puxa. Microfone eu já conhecia do rádio, né? De uma forma amadora, mas já conhecia. E fui fazer uma sequência de fechamento de açougues ali no Largo 2 de Julho, aqui em Salvador, né, pela Sunab.
Na época, a Sunab exercia uma fiscalização mais rigorosa nos estabelecimentos comerciais e, nesse dia, a operação foi com os açougues, né, do Largo 2 de Julho. E ali eu comecei. Fiz as reportagens, né, tremendo, né, nervoso pra caramba, nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas acabou indo ao ar, né. No dia seguinte, o repórter da TV continuou doente e eu continuei substituindo ele, né. E assim foi, mais uma semana, mais 2 semanas, e aos poucos eu fui aprendendo. E lá na TV Itapuã eu fiquei 4 anos. Até a Rede Tupi acabou, né, foi extinta, a empresa foi comprada por Pedro Irujo, continuou, ainda passei um período lá, depois fui convidado para a TV Aratu, que na época era afiliada da Globo, e lá eu comecei a minha trajetória, digamos assim, de uma forma mais intensa, né? Mas já tinha uma estrada percorrida, de uma certa forma, na TV Itapuã, que me ajudou bastante. Aliás, eu aprendi muito na TV Itapuã, naquela época da falência da Rede Tupi, porque a emissora ela já estava meio sucateada. Sim, Né? sim. Os equipamentos já estavam obsoletos, as câmeras, enfim, era um certo caos, né? Naquele período de falência da Rede Tupi, o que é normal, né? Em emissoras daquele porte, né? E esse caos me ensinou muito, me ensinou a ter que administrar, né? As dificuldades para sobreviver fazendo uma reportagem. Fazer um bom material com pouco, né? Exatamente, com pouco. E nunca me esqueço que chegava para entrevistar o governador Antônio Carlos Magalhães, lá no centro administrativo, e quando ele era tudo marcado, né? A produção marcava, mas ele já deixava um aviso lá na portaria, assim, olha, não deixa o pessoal da TV Itapuã subir não, porque ele tinha medo de um curto-circuito no gabinete dele. Deixa que eu vou atender eles lá embaixo. E era assim mesmo, porque a gente tinha que ligar os equipamentos nas tomadas, sabe? Sair puxando fios, entendeu? Era uma gambiarra, né? Mas esse cenário foi um cenário que acabou me ensinando bastante, entendeu? Porque a gente aprende a trabalhar, né, com as dificuldades. Porque quando você chega num lugar que é muito estruturado, que você tem tudo, as coisas são mais fáceis, são né? mais fáceis e você fica mal acostumado, elas né? vão fluindo, é verdade, né? Mas foi assim, meu começo foi mais ou menos assim, entendeu? Então você estava no lugar certo na hora certa, né? E a TV Itapuã foi nesse período que você também trabalhou de graça, né? Que você estava ali... Assim, como eu falei, era um caos, né? Em todos os sentidos, né? Não só em relação aos equipamentos e tal, mas era um caos financeiro também. No fim do mês a gente não tinha salário, né? Algumas pessoas tinham, evidentemente, mas eu, por exemplo, que não dependia da televisão, eu fazia uma coisa mais porque eu gostava muito, eu queria aprender, né? Quem me mantinha e mantinha a minha família era o banco, né? O Baneb, eu era a caixa do Baneb. Então eu trabalhava no Baneb das 7 da manhã a 1 da tarde, almoçava ali mesmo no guichê, sabe? No banco, e chegava correndo na TV Itapuã para cumprir as pautas. E não eram poucas pautas, não. O chefe do jornalismo, nunca me lembro, meu amigo, né? Ivan Pedro. Ivan Pedro era o diretor de jornalismo. E quando eu chegava no pátio da televisão, ele já estava me esperando lá com 5, 6, até 7 pautas para cumprir numa tarde. Poxa, 7 pautas é muito. E isso era uma coisa assim, era um exercício também, sabe, não diria eficiência, mas era um exercício para administrar bem o tempo. Né? A gente tinha que, né? era uma coisa muito assim, corrida, né? Sim. Mas eu acabava dando conta, né? Não reclamo não. Hoje eu não daria mais conta de fazer 7 pautas, mas naquela época, com aquela energia que eu estava de começo de carreira, certamente... Você tinha quantos anos mais ou menos? 20... Você começou bem cedo, então. 23, 24 anos, por aí, mais ou menos. Começou bem cedo, Foi 78, né? Eu nasci em 55, então 23 anos, né? Como é que você se tornou a cara da Globo na Bahia? Porque você era correspondente, né? O correspondente oficial. Quando tinha matérias regionais que iam para o nacional, era você que fazia, né? Olha só, quando eu fui para a TV Aratu, que era afiliada da Globo, isso foi em 1982, 83 mais ou menos, quem me levou
para lá foi um repórter que era a gente não chamava de correspondente, era o repórter da rede naquele estado, né? Então, quem fazia as reportagens dos jornais, dos telejornais da Globo, dos programas jornalísticos, do Globo Repórter, Fantástico, era Hermano Henning. Sim. E foi por meio de Hermano que eu acabei indo para a TV Aratu. Nós nos encontrávamos nas reportagens, né, nas pautas comuns, e ele gostava do meu trabalho. Eu era ainda um aprendiz, mas ele resolveu me adotar, né, generosamente, como ele sempre foi. E um belo dia ele fez uma intermediação para que a TV Aratu me convidasse. E aí eu recebi o convite de Zé Amilcar Tavares, que era diretor da televisão da TV Aratu na época, meu amigo, meu grande amigo. Tenho a maior admiração por ele até hoje, o maior respeito. E Zé Amilcar me convidou para trabalhar na TV Aratu, mas eu comecei como repórter local mesmo, né? Como muitos outros, como todo mundo começa. E ali eu fui aprendendo mais ainda, né? Eu tive mestres assim espetaculares na TV Aratu, como Letícia Moana, né? Como Jorge Melo, Nestor Amazonas, pessoas com as quais eu trabalhei e que me ensinaram muito, entendeu? Principalmente a Letícia Moana, né? Que era uma editora brilhante. Depois ela foi embora, foi para o Rio, dirigir a GNT, e pelo Rio, acho que ela está até hoje ainda, né? Nunca mais voltou. O Rio sequestrou Letícia, de tão competente que ela sempre foi. Bom, mas chegou um período que Hermano precisou ir embora. E ficou vaga a cobertura, digamos assim, nacional, né? Na Bahia, feita pela TV Aratu, né? A Globo elegia em cada praça, ou nas praças principais das afiliadas, das regiões, né, do Brasil, os seus repórteres, né, as pessoas que estavam credenciadas a fazer matérias para o Jornal Nacional, principalmente para o Jornal Nacional. Era um funil tão apertado que, assim, quando a pessoa chegava ao nível de fazer matéria para o Jornal Nacional, era como se fosse assim, era a glória, né? Porque... É por isso que eu te perguntei como é que você chegou, porque era difícil, né? Dentre tantos repórteres, não que você não tenha competência, claro que foi pela sua competência, mas era uma coisa concorrida. Mas né? foi uma coisa assim também engraçado, né? Foi o resultado de todo o esforço, né? Sim, com certeza. Para aprender, para fazer direito, né? Para ouvir. E teve um acidente ecológico no Rio São Francisco, ali na região de Juazeiro. Um acidente grave, surubins mortos boiando no rio, surubins de 50 quilos, entendeu? Era assim uma quantidade imensa de peixes mortos, né, lá nas águas do São Francisco, e aquele mistério, né, de ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, né? E eu fui fazer, era um exercício de persistência, porque eu saía daqui num avião fretado 5 da manhã, quando o dia amanhecia, né? Pousava lá em Petrolina, ia fazer a matéria e voltava para botar no ar no Jornal Nacional. Então, assim, significava que 5 da tarde, no máximo, já tinha que estar na redação para mandar a matéria ainda já editada para o Jornal Nacional. E isso se repetiu durante a semana inteira, né? Primeiro dia, até então, nunca tinha entrado no Jornal Nacional. Essa foi a primeira vez, né? Por conta de um acidente ecológico no São Francisco, né? Não tinha outra alternativa, eu era o único repórter disponível, que tinha alguma capacidade de substituir o Hermano Henning, né? E no fim dessa jornada, eu acabei descobrindo a causa do acidente, né? Uma lagoa de vinhoto, de uma usina de cana, de açúcar, que fica lá em Juazeiro, essa usina ainda existe até hoje. Eu estava passando, por acaso, né, por dentro das terras dessa usina, e vi numa trincheira tem umas lagoas de vinhoto, que é o resíduo, né, da indústria. Eles vão acumulando em pequenas lagoas, né? E tinha uma grande lagoa. De repente eu vi uma faixa de terra nova, né, na trincheira da lagoa. Aí eu estava com uma pessoa na época era o IBAMA, acho que era o IBDF, se eu não me engano, a instituição. E aí assim, olha que coisa estranha aquela terra ali, aquela faixa de terra nova, o que será aquilo ali? Aí convidei ele para ir.
comigo ver o que era. Você observou isso. Para mim, passaria batido. E ele aí, quando assim, rapaz, você acabou descobrindo o acidente. Olha aqui, ó. A lagoa de Vinhoto rompeu, o Vinhoto correu para um riacho, que ficava perto do rio, e foi esbarrar lá no São Francisco e matou os peixes. E eles jogaram terra em cima para... Pois é, taparam o local do rompimento, né? Resultado, depois dessa sequência de reportagens, durou a semana inteira, e com o desfecho aí de ter descoberto a causa do acidente, que era uma coisa misteriosa, a partir daí o próprio Jornal Nacional, os diretores de jornalismo da Globo, falaram assim, olha, a partir de agora, Zé Raimundo está credenciado a fazer as matérias do Jornal Nacional. Aí, tô aí. Fiquei lá há muito tempo. Ficou mesmo. Agora sim, você ficou muito conhecido pelas suas grandes reportagens, né? Vamos falar aqui propriamente dessas reportagens. Assim. Primeiro, eu queria que você falasse qual é o grande diferencial de você fazer uma matéria extensa, uma matéria, né, robusta, e você fazer aquelas matérias de dia a dia, de factual mesmo, de 1 minuto, 2 minutos. Não estou falando assim tecnicamente, mas tem uma diferença para você como profissional? Você gosta mais, gosta menos? Como é? Eu gosto, eu sempre me identifiquei mais com essas matérias mais extensas, mais longas, né? Talvez tenha sido até por isso que eu fiquei tanto tempo no Globo Repórter, né? Eu trabalhei muito para o Globo Repórter, diria que foi, dos programas jornalísticos da Rede Globo, foi o programa para o qual eu mais trabalhei, né? Mas assim, eu também gostava muito de fazer o factual, né? Eu sentia falta, às vezes, quando eu passava 20 dias, um mês viajando pelo Globo Repórter, a gente sempre saía para fazer dois programas, né? Geralmente era assim. Quando chegava, eu sentia vontade de estar na rua fazendo o factual. Na verdade, isso é assim, eu sentia falta disso, né? Mas toda reportagem, mesmo quando é factual, ela tem você sabe disso, ela tem uma retaguarda importante, né? E essa retaguarda me ajudava no sentido assim, olha, essa matéria aqui se parece com o Zé Raimundo, né? As pessoas, quando era uma pauta que não era tão factual, que podia esperar um pouco, aí os amigos da retaguarda, da produção, da edição, da direção, já guardavam essas pautas para mim e quando eu chegava eu ia trabalhar nelas. Mas como tudo na televisão, né? Tudo é feito a 4 mãos, né? Então esse casamento também foi muito importante para mim. E as grandes reportagens do Globo Repórter era minha preferência porque eu gostava de me aprofundar mais, né, no assunto. Era bom explorar uma pauta, sabe? Eu fiz diversas reportagens, assim, programas inteiros aqui na Chapada Diamantina, por exemplo, que é uma coisa espetacular. Eu lembro de alguns. Eu gosto de todas as chapadas, conheço quase todas as chapadas brasileiras, né? Veadeiros, Guimarães, Chapada das Mesas, do Araripe, mas a Chapada Diamantina é uma coisa assim que não dá para... que me desculpem, né, as outras, mas a Chapada Diamantina é campeã. Até porque ela é completa, ela tem de tudo, ela tem beleza, sabe, no cenário sobre a terra, no cenário sob a terra, entendeu? Tem cavernas na Chapada Diamantina que são maravilhosas, tem preciosidade. Conheço uma caverna na Chapada Diamantina, a gente vai devagando, eu vou lembrando das coisas, mas... Não, vai falando, pode ficar à vontade. Tem 2 cavernas na Chapada Diamantina que são, assim, bonitas demais, né? Lapa Doce, né, que é uma caverna que tem espelhotemas assim mais maiores, né, são mais grandiosos, e tem a Torrinha, que é uma caverna menorzinha, mas ela é uma joia, um porta-joias. Imagina o que é você encontrar, sabe, dentro no subterrâneo, né, da Chapada, verdadeiros espelhotemas assim que são minúsculos, sabe, mas assim uma coisa tão bonita, sabe, que você pega assim, não, você não pode pegar naquilo que ela desmancha, né? Você vê aquilo ali, meu Deus do céu, como é que isso aqui pode, como é que a natureza é capaz de fazer uma coisa dessa, esculpir uma coisa dessa, sabe, com tanta preciosidade, com tanto capricho, né? Então, mas isso é o que está escondido, né? É o que está aí sobre a terra, né? Naquelas montanhas, né? Nos vales, nas cachoeiras. A Chapada Diamantina, para mim,
É o meu lugar no mundo. Dá para ver o seu encantamento, a sua empolgação só de você falar. E quando a gente assistia essas matérias, a gente percebia também que você estava ali tão encantado quanto o telespectador que está em casa assistindo, né? Estava encaixado no ambiente. Tava. Eu me sentia meio um bicho do mato ali. É isso, a gente conversou antes de começar o programa, você falou isso, que você gostava muito de rua, porque você é bicho do mato, tal, de fazer matérias fora do estúdio, né? E as matérias de meio ambiente, de natureza, você se consagrou nessas matérias, né? Então foi uma coisa muito... Isso é seu, não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Foi você que foi encaminhando sua carreira para isso aí? Eu sempre me identifiquei com esses temas, sabe, Isabela? Eu sempre gostei muito. Assim, como eu sou do interior, talvez a minha identificação pode até ter surgido daí, né? Eu sou de Riachão do Jacuípe, né? Eu nasci na roça, né? De parteira, entendeu? Então... Eu me identifico muito com o interior, com as coisas do interior, sabe? Com a simplicidade, né? do interior, principalmente do sertão do Nordeste. E por isso talvez eu tenha sido levado, até inconscientemente, a privilegiar essas pautas. Essas pautas. Né? E aí as pessoas começaram também a buscar essas pautas. Então, chegou um momento que... Como eu já era identificado com esses temas, né, as pessoas também me procuravam, né, os pauteiros, né, os diretores de programas e tal, me procuravam para atuar também. Né. Me lembro que eu fiz 3 vezes o Rio São Francisco da nascente à foz. Entendeu? Olha. Que é uma viagem sensacional. Entendeu? Aliás, eu conheço bem 3 rios importantes, né, do Brasil. O São Francisco, da nascente à foz, assim, de cabo a rabo. Fiz histórias maravilhosas no São Francisco. Fiz 2 vezes pelo Globo Repórter, depois eu fiz mais uma vez para produzir uma série para o Jornal Nacional, uma série sobre o São Francisco. Ah, eu me lembro dessa série, sobre o São Francisco. Exatamente. E aí, alguns personagens me marcaram muito, né, nessas 3 viagens. Né. Um deles foi um índio pancararé, do Raso da Catarina. Nós fomos atrás de um afluente do São Francisco, um afluente que não dá nenhuma contribuição ao rio, né, na maior parte do tempo, porque ele fica seco. É um rio seco. Né? Mas ele sai rasgando uma região do Raso da Catarina que tem umas formações de arenito assim, tão espetaculares, né, que aquele lugar é um lugar especial, né, um lugar pouco conhecido do Brasil, mas que tem uma comunidade indígena, né, da etnia pancararé, que tinha uma pessoa, não está mais aqui, ele já se foi, infelizmente, mas Seu Lino. Seu Lino era um indígena, né? Quando eu o conheci, ele tinha 65 anos, mais ou menos. E não sei se você chegou a ver esse programa, mas assim, ele ficou até famoso no Brasil inteiro porque ele revelou na reportagem, num depoimento que eu gravei com ele, que ele estava há 2 anos sem tomar banho. Porque não tinha água. Né? A água no Raso da Catarina não existia. Né? No período de seca, você não encontra água ali. E o que ele fazia para matar a sede? Ele saía buscando as batatas dos umbuzeiros. Né? Porque a batata é o que mantém o umbuzeiro vivo, né? São as batatas do umbuzeiro. E Seu Lino buscava essas batatas para matar a sede. E às vezes colhendo água, colhendo as gotículas das folhas, né? Do orvalho. Puxa. Bom, aí depois que nós mostramos esse drama do Seu Lino lá, mas ele, apesar de tudo isso, ele era um homem feliz. Ele não se maldizia em nenhum momento, sabe? Ele não reclamava da sorte, não reclamava da vida. Ele era uma pessoa assim admirável. Eu o elegi depois o meu herói. Depois do meu pai, Seu Lino, para mim, é o herói que merecia uma estátua em qualquer lugar do Brasil. Bom, depois que nós mostramos isso, isso foi em 99, se eu não me engano. Em 2001, foi aniversário de 500 anos do Rio São Francisco. Aí eu voltei a fazer mais um programa da Nascente à Foz. E voltamos lá na comunidade, né, do Seu Lino, lá no Raso da Catarina. Encontramos Seu Lino com uma mangueira, tomando banho de água, porque a Fundação Nacional de Saúde tinha perfurado um poço artesiano na comunidade, depois que viu o Globo Repórter. Então, são dessas coisas que a gente
que a gente comemora, né? É o resultado de um trabalho que ajudou, né? Ajudou a resolver, a solucionar um problema. Então, assim, a gente ficou... Me lembro que foi uma alegria muito grande ter encontrado o seu Lino depois bebendo água, tomando banho, entendeu? Poxa. Depois de tanto sofrimento lá, sem tomar banho, sem beber água. E você até, inclusive, já antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, assim, essa questão de como o seu trabalho mudou algumas vidas, né? E aí você já trouxe esse caso, assim, porque é impressionante, às vezes a gente precisa só jogar luz em algumas coisas que estão acontecendo para as pessoas, né, despertarem para os problemas. Mas sabe o que é, Isabela? Assim, o repórter de TV, eu penso assim, ele nunca deve se colocar como protagonista de nada. O protagonismo é dessas pessoas, sabe? São dos personagens, são de pessoas como o seu Lino, que revelam a alma delas, sabe? Que revelam aquele sentimento tão profundo e tão bonito, né? Que eles carregam, né? Na cabeça, no coração, enfim, na vida, né? E o jornalismo é para isso. Eu acho que o papel do jornalismo é esse, né? É dar visibilidade, é dar voz, né, a quem está precisando ser ouvido, a quem está precisando ser visto, né? E a gente sempre... eu sempre coloquei entre as minhas prioridades assim, esse foco. Entendeu? Eu preciso ter consciência de que eu estou aqui ajudando alguém ou prejudicando alguém. E na hora de prejudicar, se for um bandido, não tem problema, né? Se a gente colocar nessa conta de prejuízo, né? Mas você não pode estar a serviço do mal. Você tem sempre que estar a serviço do bem. Né? E tem que ter responsabilidade, né? Nem sempre estar a serviço do mal, mas ter responsabilidade com o que está mostrando. Pois é, porque você vai mexer aquelas e ter consciência, né? Ter a perfeita noção do alcance do que você está mostrando. Eu acho que isso é fundamental na nossa profissão, né? Você perceber aquilo que qual o peso, né? Qual é a importância daquilo que você está, daquela pauta que você está desenvolvendo, que você está trabalhando. Isso para mim é uma condição básica, né? Que sempre me acompanhou. É isso, já deu para perceber quem é esse profissional que está aqui com a gente, né? A gente só via o trabalho dele, mas agora, por essas falas, a gente já percebe o nível de responsabilidade e de comprometimento que você tem com o seu trabalho. Não saia daí, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente vai voltar batendo mais papo com o Zé Raimundo, falar um pouco mais sobre essas viagens que você fazia, que eu tô curiosa aqui para saber como eram esses bastidores. Então não saia daí, já já a gente volta. Volta à sala de imprensa hoje recebendo o Zé Raimundo, esse grande jornalista aqui da nossa Bahia, com mais de 40 anos de experiência, que já passou pela TV Itapuã, TV Aratu, Globo Nordeste, TV Bahia, e hoje está aqui com a gente compartilhando um pouco da experiência dele com as grandes reportagens. Zé Raimundo, eu queria saber um pouco dos bastidores dessas viagens que você fazia para fazer essas matérias pelo interior, pelo Nordeste, enfim, pelo Brasil afora, né? Como era, assim? Você tinha um aparato da TV, obviamente, mas vocês ficavam em hotéis, em pousadas, nas casas, né, de pessoas? Como era isso? Isso variava muito, né? Dependia bastante da pauta, né? Como eu sempre fui bicho do mato, então nunca me mandavam com muita frequência para fazer matéria nas praias, entendeu? No litoral do Brasil. Pro Caribe eu nunca fui, eu nem conheço o Caribe, pra você ter uma ideia. Nunca me mandaram para lá, mas para a Amazônia, para o meio do mato, isso aí era muito recorrente. Para o meio do mato mesmo? Eu adorava, eu adorava. Não é à toa que eu sou filho de Oxóssi. É mesmo, meu Deus. E aí, como era sobreviver assim nessa... Eram aventuras, né? Olha, algumas reportagens foram realmente muito desafiadoras, né? Porque... Imagina a Amazônia, né? Aquela selva, né? Claro, a gente tem sempre uma estrutura básica montada. Você vai acompanhando uma equipe de pesquisadores, geralmente, já aconteceu disso sozinho em alguns lugares, mas você vai acompanhando, na maioria das vezes, algum trabalho científico, né? Sim. Então não vai assim do nada, né? Não, as coisas são mais ou menos... E tem uma estrutura, né? Você tem que estar acostumado com as coisas simples e administrar isso de uma forma bem interessante. Porque imagina você passar, por exemplo, 2 semanas na selva, acampado.
né? Muita Dormindo em barraca, entendeu? Meu Deus. Ficando atento aí para as cobras, entendeu? Para os animais. Eu não é meu perfil. Essas coisas sempre me acompanharam e eu sempre lidei muito bem com isso, sabe? Eu sempre gostei, né, de estar nesses ambientes. Eu me lembro que uma das últimas matérias que eu fiz na Amazônia, foi no Amapá, fui lá em busca das árvores gigantes com uma equipe de pesquisadores, né, que tinham identificado lá as árvores mais altas do Brasil. Imagina angelins de 88 metros, né, quase 90 metros de altura, né, e isso era uma coisa rara, né, e era uma reportagem do Globo Rural, que seria exibida, como foi exibida no Dia da Árvore, né. Sim. E nós levamos 15 dias, né, fazendo uma incursão pelo Rio Jari na época da seca. Na época da seca, o Rio Jari é interrompido em vários trechos para a navegação, porque tem corredeiras, tem cachoeira, pequenas cachoeiras, você não consegue passar subindo nem descendo, né? E muitas vezes a gente era obrigado a desembarcar todo o equipamento, né, carregar o barco, é 1 quilômetro empurrando o barco na terra para chegar do outro lado até no local que era possível navegar. Mas é uma experiência muito rica, né? E tudo isso terminou com a gente encontrando, né, os pesquisadores. A gente só foi acompanhando os pesquisadores, encontrando lá a área onde ficam os mais altos angelins do Brasil, né? Que fica entre o Pará e o Amapá, numa região lá do Parque Nacional do Jaú, parece. Me esqueci agora o nome do parque. Mas é uma experiência muito legal, entendeu? Muito legal. Você come o que achar, você dorme onde estiver, entendeu? E acontecia, por exemplo, assim, no meio da noite, a barraca cair, entendeu? A chuva forte derrubar a cobertura. Essas coisas acontecem sempre, né? Mas eu gostava. E aí, vocês iam com a mochila nas costas, só com o básico? Não, comida, né? Tinha gente para preparar comida. Ah, você vai tinha com uma equipe grande. Né? Tem uma estrutura para montar os barracos, né? Assim, a gente não ia fazendo tudo isso, não. Mas, assim, esses bastidores são... Eu me lembro que eu cheguei aqui com 5 quilos a menos. Perdi 5 quilos nessa viagem lá do Rio Jari. Mas eu fiz uma viagem também muito interessante no Rio Amazonas. Eu e o Chico José. Chico José é o meu irmão mais velho, né, como eu costumo falar, aquele repórter lá de Pernambuco, né, de Recife. Nós trabalhamos juntos na Rede Globo Nordeste. E Chico é meu irmão, né, meu amigo e irmão. E nós fizemos 2 programas, 2 Globo Repórter sobre o Rio Amazonas. Chico saiu da nascente, lá no Peru, e eu saí da Foz, lá entre o Amapá e o Pará. E você imagina que eu fui a 150 quilômetros, além da Foz, dentro do mar, para ver até onde ia a força do Rio Amazonas. Poxa. E eu provei água no meio do Oceano Atlântico, a 150 quilômetros da Foz, água doce. Foi mesmo. É uma coisa assim impressionante, a força daquele rio. Né? Essa viagem foi uma viagem que durou 60 dias. Meu Deus, 60 dias. Da Foz até a Tríplice Fronteira, que era metade do Rio Amazonas, 3.500 quilômetros. Né? Eu percorri 3.500 quilômetros, Chico percorreu 3.500 quilômetros. Né? Nos encontramos lá em Tabatinga, né? na Tríplice Fronteira, né? nas fronteiras de Brasil, Peru e a Colômbia. Mas foi assim, foi um trabalho que eu nunca vou esquecer. Né? E me sinto assim, privilegiado de ter podido participar dele, né? Foi muito gratificante. E aí você tinha também um cinegrafista que era na sua pegada, né? E um assistente, todo mundo nessa mesma onda aí de gostar de aventura, de gostar... Todo mundo vai nessa pegada, a equipe toda tem que estar muito afinada. Que isso é um casamento, na verdade, né, Isabela? Assim, você não pode, você tem uma equipe de reportagem, você tem assim, o repórter é apenas a pessoa que vai conduzindo a reportagem, né? Mas quem faz mesmo o trabalho mais importante, na minha opinião, é o cinegrafista. Né? Eu acho que o repórter cinematográfico da reportagem, que acompanha o repórter, é mais importante do que o próprio repórter.
porque é ele, é a As imagens cabeça, que falam. é a visão dele, sabe, É. que vai dar que vai amparar a reportagem, entendeu? Assim como o áudio é importante também, a operação de áudio é legal, tem que estar bem afinado. Essa equipe precisa estar muito bem entrosada. Sim. E eu tive a sorte, graças a Deus, de sempre participar, sabe, de equipes muito bem entrosadas, assim, nos entendíamos muito, entendeu? Até porque se não houvesse entendimento, é difícil sustentar uma boa reportagem, né? E o resultado a gente vê, né? Dessa Isso. afinação, desse entrosamento. Agora, 60 dias, 30 dias, 20 dias, você falou que já passou fora, né? Certamente vocês gravavam muito material, né? Como era depois para editar? Você montava isso na sua cabeça? Você escrevia um roteiro? Como era No isso? caso do Globo Repórter, não, no caso do Globo Repórter, assim, você chega com o material, tem uma pessoa, que é o produtor, ajuda, né? Sim. Faz uma decupagem de todo o material, entrega para o editor, né, que é o diretor daquela reportagem, é o diretor do programa. Ele vai fazer, ele senta com você, com o repórter, e traça um roteiro de texto. Ah, o roteiro é feito a 4 mãos, né? Você e Traça um roteiro de texto. Então, assim, olha, ele entregou aqui para mim, assim, olha, aqui nós vamos fazer isso, assim, vamos falar disso, e me entrega. E eu vou lá escrever o texto, entendeu? Entendi. Aí eu vou escrever o texto, depois a gente grava, entra na ilha de edição e edita. Isso é um processo que vai... É um processo longo, bem detalhoso. Já as detalhista. matérias mais factuais do Jornal Nacional, essas eu mesmo editava, entendeu? Sim, Eu não tinha dificuldade, eu decupava. Hoje ainda é assim, né? As matérias do factual, o repórter que se vira aí e edita, né? Mas tem sempre ajuda, né? Do produtor, do editor de imagem, que é uma figura também muito importante nesse processo, né? Sim. Todo mundo tem um peso enorme, né? Cada um tem uma importância muito grande na concepção da reportagem e na finalização. Sim. E eram essas reportagens, esse tempo todo vocês passavam fora, era trabalhando direto, ininterruptamente, ou vocês se davam folgas? Não, assim, a Amazônia, por exemplo, nós ficamos 60 dias. Houve períodos assim, ó, vamos descansar agora, não dá pra gente ficar subindo o rio, sabe? A gente sentava num banquinho daquelas voadeiras ali, né? Era tudo que era embarcação a gente experimentava. Tinha momentos assim, saía do rio e pegava um afluente, ele tão sinuoso, que a impressão que você andava 1 quilômetro para frente, 2 para trás, entendeu? Porque era muito tempo que você ficava sentado no barco, né? Mas isso faz parte. Me lembro aqui, já mudando, né, de rio para o Rio Paraguaçu, eu também fiz da nascente a Foz, e não tem essas facilidades de navegação. O Rio Paraguaçu chegou um momento, infelizmente, que ele é pouco navegável, né? Hoje praticamente só de cachoeira para a Baía de Todos os Santos. Mas nos grandes rios como o Amazonas, entendeu? Aí a gente... E vem cá, eu lembro que eu vi uma reportagem sua que você entrou dentro de uma gruta, acho que foi na Chapada Diamantina, que era só água, praticamente. E você ficou, era um negócio assim que altamente claustrofóbico. E você ficou ali, um espaço apertado, escuro, você, não, vamos entrar, eu vou arriscar, deu um mergulho. Isso foi numa mina, não? Foi numa mina de esmeralda, talvez. Acho que foi isso mesmo. Uma mina de esmeralda. Foi isso mesmo. Olha, aquilo ali é uma coisa assim tão absurda, sabe? Assim, eu não sei como é que as pessoas passam a vida inteira fazendo aquilo. Mas foi um mergulho. Era isso? Não foi um mergulho. Foi assim, eu desci numa corda, né? Sentado num pneu. Não é isso? 300 metros num buraco. Não, foi um que você mergulhou mesmo. Estava com roupa de mergulhador, mas era um lugar muito estreito, assim, apertado. E aí eu falei, meu Deus, como deve ter sido arriscado fazer isso. E aí não sei se eu posso estar também confundindo, porque tem tempo essa matéria, eu fiquei com isso na cabeça, posso estar deve ter sido misturando. num daqueles buracos lá da Chapada Diamantina. Eu acho que foi na Chapada, Tem uns redemoinhos, umas coisas assim, você fica girando, né? E aí eu fiquei pensando, né, quantos riscos você correu? Assim, você sabe contar qual foi o maior risco que você correu fazendo essas reportagens? Porque não deixa de ser arriscado, né? Olha, assim, para ser sincero, os maiores riscos foram impostos pelo homem, entendeu?
Nenhum animal me assustou, entendeu? Embora já tenha me deparado com alguns animais e tal, mas nenhum. Eu me lembro que uma vez, você acredita que eu fui para um lugar em Rondônia, nós fomos de helicóptero para fazer, eles chamam de lambedor. É uma área, quando na seca da Amazônia, ela aflora, é uma área de sal. E os animais vão todos para lá para lamber o sal, porque eles precisam de sal para sobreviver, né? Tudo que é animal. Então esse lambedor é isso. Só que a gente não tinha nem como chegar de barco, porque estava tudo seco. O helicóptero nos deixou lá, eu passei 2 noites lá esperando a onça. Vixe. A onça pintada, porque assim, onde tem bicho é o prato da onça, né? E você acredita que nós passamos 2 dias, 2 noites nesse lugar, esperando a onça. Vimos tudo que era animal. Anta, era toda hora, sabe? A gente acordava no meio da madrugada, que eu via o esturro da onça, ouvia as pegadas e achava que descia rapidinho, que ele dormia assim no galho da árvore, né? Vocês dormiam no galho? Numa rede pendurada no galho da árvore, a gente descia picado lá e ia atrás para ver se fazia a imagem da onça. Quando chegava lá, não era onça. Ela estava perto, nós estávamos ouvindo o esturro delas, mas ela não apareceu porque sabia que tinha gente estranha lá, ela não correu risco. Entendeu? Nós saímos de lá 2 dias, 2 noites, entendeu? Sem mostrar a onça. Mostramos todos os outros animais da floresta, quase todos, mas a onça, a rainha, não apareceu. Não apareceu. E aí, então, riscos que foram impostos pelo homem, como assim? Eu fiz bastante reportagens que desagradaram muita gente, né? Tá nesse Principalmente as pessoas que praticam crimes ambientais, principalmente, né? Então, na Amazônia, por exemplo, eu corri alguns riscos, né? Dono de serraria clandestina já puxou revólver para mim, entendeu? Já andou. Teve um que contratou pistoleiro para me pegar, entendeu? E como você descobriu isso? Eu descobri porque uma pessoa que viu a conversa, entendeu, me falou depois, mas por sorte eles me esperaram lá no restaurante e eu não apareci, entendeu? E aí escapei, entendeu? Isso aconteceu. Aconteceu aqui na Bahia também, né? Uma vez, entendeu? Então os riscos foram bem maiores do que eu imaginei, porque eu estava pensando só em risco da natureza, de mergulhar, de descer, de subir. Não, tinha assim, as matérias que desagradavam, geralmente as consequências eram umas ameaças, né? Algumas mais severas, como essa de ter revólver puxado para você, né? Outras de ameaças mais brandas, mas sempre acontecia alguma coisa, não era de graça. E você desanimou alguma vez com isso? Não, eu fiquei com medo, não vou negar, né? Isso deixa a gente mais cauteloso. Eu nunca fui tão corajoso assim, eu sou meio frouxo, eu tenho medo e de bala, então, sabe, botar uma arma na minha frente, mas acabou. Quem é que não tem medo? Acabou o homem, entendeu? Mas eu nunca fui de enfrentar também, não. Até porque essa história de herói morto, a minha família não vai levar esse título. É isso. De jeito nenhum. E é uma estrutura muito maior, né? Você tem que enfrentar assim, com uma retaguarda, como você falou. Né? Não dá para enfrentar. Bandido não se enfrenta. Entendeu? Quem enfrenta bandido é a polícia. O jornalista não tem que enfrentar bandido. Sim. Não tem que enfrentar. Bandido é bandido, tem que ser tratado como bandido com distância, sabia? Com a distância que merece, né? Sim. Mas não pode também a intimidação fazer você se acovardar a ponto de não denunciar. Isso nunca aconteceu. Então, é por aí. Complicado. E vem cá, qual foi a reportagem que mais te marcou dessas grandes? Tem uma ou não dá para dizer uma? Poxa, Isabela, sempre que me perguntam sobre isso, eu tenho dificuldade, sabia? Porque é tanta coisa. Foi 42 anos de E foi estrada, muito né? trabalho bem feito que você entregou. Eu sempre gostei assim, das matérias mais relacionadas à natureza mesmo, sabe? Sim. Algumas denúncias também que melhoraram a vida das pessoas. A gente imagino que recentemente eu fiz uma matéria sobre diplomas falsos, entendeu? Sim. Para o Fantástico. Assim, tinha uma indústria de diplomas universitários, de faculdades, entendeu? Fake,
distribuídas no Brasil inteiro. E essas pessoas se formavam, mas chegavam na hora de ensinar, por exemplo, uma professora não sabia ensinar. E eu vi isso lá em Rondônia, né? A professora era empregada do município, entendeu? Concursada, às vezes apadrinhada, mas na sala de aula ela escrevia problema. Meu Deus, mas assim, não tinha faculdade, era só o diploma. Ah. Sim, eu comprava, né? Sim, Tinha, sim. mas muita coisa acontecia nessa região, aqui na Bahia também, entendeu? Tinha muita Sim. gente que tinha uma indústria que vendia diplomas aí. E isso prejudicava muito, né? Até quem se preparava para estudar mesmo, sabe? E quando chegava na hora de validar o diploma, ela não conseguia, porque eram cursos fake, né? Sim, sim. E muita gente foi vítima desse processo. Foi uma reportagem até que foi premiada, né? Essa é uma das... Não foi das últimas, não, mas não é tão distante assim. Então é difícil falar. Então, porque isso depende um pouquinho mais de tempo, porque ela consumiu. Sim, sim. Nós fizemos Foi um trabalho investigativo também. Foi um trabalho investigativo. Fizemos em várias regiões do Brasil, entendeu? Sim. E foi a indústria dos diplomas falsos. Entendeu? Tinha aqui na Bahia, inclusive. Bahia, Alagoas, Pernambuco, na Amazônia, em São Paulo, tudo que é lugar. E tudo passando, assim, faculdades fake, entendeu? Que matriculavam as pessoas, entregavam os diplomas, esses diplomas eram reconhecidos na prefeitura, né? As pessoas entravam na prefeitura como professores, como formados, entendeu? Mas não sabiam ensinar, não sabiam escrever. Isso acontecia muito. Então, essas coisas assim, quando a gente denuncia, e que alguma coisa acontece, né, que tem consequência, isso realiza um pouco, né, porque a gente imagina, qualquer profissional se sente, né, prestando um bom serviço, né, sim. Cumprindo a missão cumprindo seu dever, né? Cumprindo sua missão. De repórter. Logo no comecinho do Sala de Imprensa, a gente entrevistou o Matheus Carvalho, a gente conversou aqui sobre telejornalismo, né, e ele falou assim, que lamentava muito que as TVs hoje em dia não deem mais espaço para essas grandes reportagens, que ele também disse que amava fazer isso. Você acha que hoje realmente não tem mais espaço, as TVs elas têm encurtado mais seu material, não estão mais dispostas a gastar, né, com essas viagens que você fazia? Como é que você avalia hoje as reportagens de TV? Olha, eu acho que o que está acontecendo é que as TVs perderam faturamento. Sim. Entendeu? E no momento que perde faturamento, perde também um pouco a capacidade de investir, né, em grandes reportagens, entendeu? Então, até porque não é uma coisa barata. Né? Você fazer hoje uma grande reportagem, você precisa estar preparado, financeiramente, inclusive, entendeu? Então, eu acho que as TVs, de um modo geral, a TV aberta, eu estou falando, elas perderam um pouco essa capacidade, né? E, em consequência, reduziram, né, digamos assim, a oferta de grandes trabalhos, né, de grandes reportagens. É uma consequência, até porque a comunicação hoje toda tá muito confusa, né? Internet, as mídias sociais, entendeu? Eu acho que essa equação aí, até ela se resolver, vai levar um tempinho, né? Não é uma coisa simples. Mas eu diria que está faltando mais energia, entendeu? Financeira, para que as TVs consigam manter o que vinham fazendo antes, né, com relação às grandes reportagens. Mas acha que é só isso? Não tem a ver também com questões comportamentais? Tipo assim, hoje em dia com internet e as pessoas não têm muita paciência para assistir uma reportagem grande, tem a ver? Você acha? Não, eu acho não, eu não vejo assim. Eu acho que a minha geração, por exemplo, sempre gostou de grandes reportagens. Meu filho também gosta de grandes reportagens, sabe? Então, acho que uma boa reportagem nunca vai perder o espaço, nunca vai perder, sabe? Nunca vai deixar de ser importante, né? Agora, é preciso ter noção de que é importante insistir um pouco, né, no caminho de fazer esse trabalho, entendeu? No sentido de fazer esse trabalho. Não sei qual seria a solução financeira para que
para que isso fosse viabilizado, né, seja viabilizado. Mas acho que está perdendo um pouco, sim, a importância, porque a audiência diminuiu, né? Está pulverizada, Sim, né? Com a internet, com os streams, com as redes sociais. Então, hoje, a TV aberta vive uma crise que ela não esperava viver agora. Eu acho que isso estava desenhado para que fosse mais adiante. E acho que ela foi antecipada e, por conta disso, as TVs talvez não tenham se preparado o suficiente para enfrentar essa fase. Sim. E do lado profissional, você acha que os jornalistas que têm entrado no mercado recentemente, eles têm essa garra, essa pegada assim, de encarar esse trabalho gigantesco que é uma grande reportagem, viajar? Você tem percebido isso, esse perfil nos novos ou não? Eu tenho dificuldade em falar sobre isso pelo seguinte, até porque eu não estou vivendo esse momento na televisão, né? Mas o que eu percebo é que está muito fácil hoje, entendeu? Eu acho que muita coisa as pessoas acham pronta, né? E tem gente que prefere achar esse caminho já percorrido, né? E vai pelo lado mais fácil. É diferente de você ir buscar, né? É diferente de você prospectar a notícia. A gente não vê mais muita gente prospectando a notícia, sabe? Ligando para as fontes. Cadê as fontes das pessoas que estão hoje começando a carreira do jornalista, entendeu? Eu não sei, as fontes estão no Google. Né? Ctrl-C, Ctrl-V dos sites que já deram. Então, assim, eu não vejo as pessoas trocando ideia, trocando informação, sabe? Discutindo. Posso estar enganado, mas eu não tenho visto isso, entendeu? Eu acho que o jornalismo sente falta disso. Né? Eu acho que a gente precisa sempre ter uma agenda, trocar ideias, consultar, checar, entendeu? Prospectar mesmo. Eu acho que esse trabalho não está sendo feito. Entendeu? Esse trabalho está sendo feito assim muito... Você percebe nos textos, na qualidade dos textos. Gente, eu vejo umas matérias que do nada termina, acabou. Não, o que mais me impressiona é o seguinte, é que eu leio alguma notícia no site e vejo na televisão de noite, é o mesmo a mesma texto. coisa. É como se estivesse repetindo, lendo aquilo ali, sabe? Então, assim, cadê a novidade, sabe? Cadê o grande barato da televisão é você descobrir, não é o novo, sabe? Mas é chamar a atenção para uma coisa que as pessoas não estão enxergando. Não tinham visto, né? E esse é o desafio. Mas hoje as pessoas preferem fazer o caminho mais curto, né? Assim, tá aqui no Google, eu vou lá, dou uma pesquisada e vou escrever meu texto com base naquilo ali. Acho que não estou dizendo que acontece com todo mundo, né? Mas eu tenho visto muita coisa nesse sentido, sabe? Assim, me parece que é uma certa... eu não gosto dessa palavra, mas parece até preguiça, sabe? Isso mesmo. De trabalhar. De uma forma mais... E eu vou te dizer, coerente, assim, né? Eu não acho que seja só preguiça. Eu acho que tem também, passa por uma questão de valorização. Tipo, o cara não recebe bem, o cara tá ali sobrecarregado, o cara tá com muita pressão. Aí ele fala, não vou dar o melhor de mim, não. Muita coisa tá... Não, mas aí que tá o erro, né, Isabela? Aí que tá o erro. Porque eu acho assim, que o grande trunfo de um bom jornalista, na minha opinião, é a conquista. A conquista da confiança, entendeu? E para isso você precisa se aproximar das pessoas, precisa se aproximar do personagem, sabe? Assim, eu não estou dizendo que eu sou exemplo de nada, não, mas assim, a minha preocupação sempre foi assim, eu preciso revelar a alma da pessoa que eu vou conversar, que vai ser personagem da minha reportagem, entendeu? Eu sempre, não é que me recusei, mas eu buscava, sabe? Entender um pouco, sabe, o espírito daquela pessoa, sabe, o que está na cabeça daquela pessoa, para não deixar aqueles chavões, já, sabe, aquelas frases feitas, né? Isso me incomodava muito, sempre me incomodou. Mas para você conseguir esse nível de revelação, você precisa perder um pouco de tempo, precisa ter paciência, precisa se dedicar, né? Se colocar no mesmo nível. Porque muita gente na televisão pensa que o fato de estar aparecendo, entendeu, credencia para ser alguma coisa superior e não é, entendeu? Ou ele se coloca, ou a pessoa se coloca, o profissional se coloca no mesmo nível, né, das pessoas com as quais estejam se relacionando, ou então não vai conseguir, entendeu? Não vai conseguir fazer uma coisa palatável, né?
que seja interessante, que seja atraente, porque o grande barato da reportagem é você transformar aquele assunto, que é um assunto, muitas vezes corriqueiro, um assunto que seja interessante. Entendeu? Um assunto que, assim, eu sempre fazia um exercício, assim, o que é que eu gostaria de saber vendo essa reportagem. Então, qual era o meu desafio? Assim, eu vou fazer um roteiro de reportagem aqui, sabe? Eu vou conduzir minha reportagem e não vou deixar o cara tirar a bunda da cadeira. Ele vai ficar sentadinho vendo até o final. Então, esse exercício, sabe, eu sempre busquei fazer. Às vezes eu conseguia, às vezes eu não conseguia, né? Mas eu tentava fazer sempre, entendeu? Tentava sempre descobrir o que é mais importante naquele assunto, né? Aquilo que as pessoas ainda não tinham se dado conta, né? E eu sempre tentei trilhar esse caminho. Não sei se, hoje em dia, se deu certo. Né? Não, deu certo, com certeza. E é isso, a gente acabou de ter aqui uma aula de jornalismo. Né? Você está falando várias coisas, eu estou me lembrando da minha época da faculdade, das orientações que a gente recebia em sala de aula mesmo. Tipo, ó, não repita esses chavões. E muitas vezes a gente cai no mercado e vai por esse caminho mesmo. Né? Mas é isso, às vezes é um certo comodismo, né? Tem bastante isso. Zé Raimundo, muito obrigada, eu amei essa conversa. Pena que a gente não tem mais tempo para ficar aqui falando de mais coisas de bastidor que aconteceram aí, mais histórias suas. Eu falei um monte de besteira, não, Isabela. que nada. Eu queria ter um tempo dobrado para você falar mais histórias. Né? Vamos te convidar de novo, então, futuramente, para continuar esse bate-papo. Será um prazer, prazer. Obrigada aí. Eu que agradeço o carinho, a gentileza, né, o convite e a disposição, quando precisar. Obrigada. A gente está encerrando hoje nossa sala de imprensa, mas toda quinta-feira às 13 horas temos nosso encontro marcado aqui na TV Câmara. Toda sexta-feira você também pode nos ouvir na Rádio Câmara, na 105,3 FM, também às 13 horas. E para rever esse e outros programas, fiquem ligados e ligadas nas reprises que passam aqui e também no nosso canal do YouTube, o @TV e Rádio Câmara Salvador. Obrigada pela sua companhia, um abraço e até o próximo Sala de Imprensa.